Olá, vamos lá então, eu tô lendo com vocês a Bíblia em ordem cronológica, vamos ler a Bíblia toda. Enquanto a gente não tem 1000 inscritos, a gente não consegue fazer ao vivo. Geralmente eu gosto muito de fazer no meu devocional de manhãzinha, às 5 horas. Mas enquanto a gente não tá ao vivo, às vezes eu leio de manhã, às vezes eu leio à noite. A gente na última leitura, a gente leu a vida e os tempos de Noé. E agora a gente vai ler do dilúvio aos patriarcas. Ano de 2319 a 1967 a.C., tá? Então, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo o clã das suas nações. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cam: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, e também Reobote e Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patrucitas, os Casluitas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também Jebuseus, Amorreus e Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se de Sidom e iam até Gerar, e chegavam a Gaza. De lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Futi, Canaã. E estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. Esses foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Mizraim gerou os Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patrucitas e Casluitas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, Emareus e Amateus. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Eber. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Esses foram os filhos de Arã: Us, U, Geter e Meseque. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Esses foram os filhos de Arã: Us, Geter e Meseque. Sem, Arfaxade, Salá.
Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se então e ficou nu na sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula, o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos, gerou seus outros filhos e filhas. Arfaxade gerou Salá e gerou Éber, que gerou Éber. Arfaxade gerou Salá e também gerou Éber. Repetido, viu, gente? Não fui eu que li 2 vezes. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida e seu irmão chamou-se Joctã. A Éber nasceram 2 filhos, um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã, Éber, Peleg, Reu, e aos 34 anos Éber gerou Peleg. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmaef, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ubal, Abimael, Sabá, Ofira, Avilá, Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ubal, Abimael, Sabá, Ofira, Avilá e Jobabe. Todos foram filhos de Joctã. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. A Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois eles disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que eles falam, para que eles não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Aí tem alguns nascimentos e mortes agora. Serug, Naor, Terá. Aos 30 anos Serug gerou Naor. Aos 29 Naor gerou Terá. Aos 70 anos Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó.
Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. E Abrão, que é Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E aí a gente vai começar a história de Jó. Eu vou deixar pro próximo vídeo, para nossa próxima leitura. Um beijo e até amanhã.